Eu vi esse lugar como se fosse uma sala, assim mesmo. É um salão, mas parecia uma sala. E ele estava todo detalhes, assim, de uma sala mesmo. E a unção descia grossa, assim, pelas paredes, sabe? Parecia até, sabe, tipo, textura de mel, que é bem grosso. Descia, assim, um óleo bem grosso pelas paredes. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Tu és maravilhoso. Santo Espírito é bem-vindo aqui. Hoje eu li na Tua palavra que devemos ser fervorosos de espírito. Pai, que esse fervor, esse acender do coração, o Teu Espírito possa queimar mesmo nossos corações, Senhor. Te adoramos, Espírito Santo. Queremos Te conhecer mais. Queremos ser Teu amigo. Obrigado, Jesus. Abra, por favor, sua Bíblia rapidinho em Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1, versículo de número 13 e 14. Aleluia. Achamos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Desde ontem, eu tenho sido marcado por essa palavra. Eu tenho aprendido algo nesse texto que tem alegrado muito meu coração. E eu quero rapidamente dividir com vocês isso. Quando a verdade do Evangelho vem sobre as nossas vidas, e nós somos arrancados desse império das trevas, e entregamos a nossa vida para Jesus, acontece a maior bênção na vida do ser humano, que é ser selado pelo Espírito Santo. Nesse texto de Efésios, o apóstolo Paulo está tratando de muitas coisas, mas eu queria falar hoje para você rapidamente sobre duas bênçãos do Espírito Santo nas nossas vidas. A primeira é exatamente essa questão do selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo, diga amém. Eu acho que o maior presente do crente, a maior bênção do crente, é nós sermos selados pelo Espírito Santo. Mas quando você vai ver o que significa a ideia desse selar, e foi aí que eu comecei a ficar muito impactado por essa palavra, essa ideia da palavra selar dá uma ideia de garantia, mas dá uma ideia de propriedade. Então, quando o apóstolo está dizendo que nós somos selados pelo Espírito Santo, porque nós encontramos Jesus, está dizendo que por causa desse selo, Deus escolheu eu e você, e por causa que Ele nos selou, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que significa isso? Que ninguém pode violar isso, porque nós somos do Senhor. Você pode dar um glória a Deus mesmo? Eu fico imaginando, estava dizendo isso na Zona Leste, na terça-feira, que esse selo é espiritual. E talvez você olhe para a pessoa que está ao seu lado, você não veja esse selo. Mas, de alguma forma, no mundo espiritual, você é selado. E quando o diabo olha para você, ele diz, não posso tocar nele, não posso violar isso nele, porque sobre ele tem um selo
tem a marca, tem o Espírito Santo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo, essa é a primeira bênção, nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo usa uma outra palavra, e a palavra é o penhor. E eu aprendi algo essa semana que tem me alegrado muito o coração. Essa palavra penhor, ela é o mesmo sentido que anel de noivado. Presta atenção. Quando Paulo diz sobre essa palavra penhor, ela tem o mesmo sentido de um anel de noivado. O noivado dos nossos dias hoje não dá muita ideia do que era o noivado na época que Paulo escreveu. Mas na época que Paulo escreveu, o noivado era quase igual ao casamento. E só podia ser terminado quando se houvesse um caso de divórcio. Quando alguém dava o anel de noivado para uma mulher e ela recebia o anel de noivado, aquilo que significava que o noivo ia vir buscar a sua noiva. A garantia dela que o noivo ia buscar a sua noiva. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você recebeu Jesus, Jesus colocou em você um anel de noivado e nós nos tornamos a noiva de Cristo. E um dia o noivo vai vir buscar a sua noiva para viver eternamente com ele. E esse penhor, essa garantia, que pode passar 10 anos, pode passar um dia, pode ser que esse culto não acabe, pode ser que demore 1000 anos, mas uma certeza você tem o penhor. Um dia o seu noivo vai vir te buscar para as grandes bodas do Cordeiro e viver com ele eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a garantia do crente. Nós temos o penhor do Espírito Santo. Nós temos a garantia que um dia o nosso noivo vem nos buscar e vamos viver eternamente com ele, para a glória e honra do nome de Jesus. Você é selado e você tem o penhor. Certeza absoluta que um dia nós vamos viver eternamente com o Senhor. Pode demorar. Um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos é um dia, está tudo certo. Mas uma coisa é certa, um dia o Senhor vem nos buscar. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a certeza da garantia do cristão, para a glória e honra do nome de Jesus. Umas 2 semanas atrás eu vim falar aqui na frente, e aí a Glaucia entregou uma palavra para mim depois, que ela dizia que era como se tivesse uma coluna de fogo na minha frente, né? E que eu ficava, chegava perto assim e não ia. Ficava perto, mas não entrava. E ela me deu quase uma bronca, eu acho. Ela olhou para mim e falou assim: menino, mergulha. Deus está querendo usar você. Você fica nessa de vai, não vai, como é que vai ser? E aí eu fiquei pensando muito nisso. Eu fiquei, como que é isso de mergulhar no Espírito? Porque eu vim da igreja presbiteriana e eu não sei direito como são essas coisas, não vou mentir. Falei, será que tem que falar em língua? Como é que eu vou fazer? Começar a falar? Vai soar falso, não sei se é isso. Então acho que eu vou obedecer. Tudo que eu senti que vem de Deus, eu vou começar a fazer. E aí, isso foi na quinta-feira. E aí no domingo, devia ser, sei lá, 00:30, quase 1 da manhã. Deus me incomodou muito para ligar para uma amiga minha que fazia, desde o ano passado que eu não falava com ela. Ela é cristã e tudo mais, mas eu não falava mais com ela, perdi contato. E Deus falou, fala com ela. E eu liguei para ela, e aí a gente começou a conversar, como é que você tá? Sei lá, faz tempo que você fala, não sei. E nessa, como ela é cristã, eu mantei aí, você tá indo na igreja, como é que tá? E ela falou, não tô. E aí eu falei, nossa, por que não, né? E aí ela começou a derramar tudo que ela tinha lá, e 5 minutos depois estava eu e ela chorando no telefone. E ela falou pra mim que ela não tinha coragem de ir pra minha igreja mais. Que ela tinha vergonha de orar. E eu falei, não posso fazer um negócio desse, ficar quieto. E eu comecei a falar de Jesus pra ela. Ela conhece já, mas sei lá, precisava repetir isso pra ela. E comecei a falar com ela, orei com ela. E aí no dia seguinte eu mandei uma mensagem pra ela. Eu falei assim, eu tô fazendo uma leitura bíblica, né? Semestral, se quiser eu te passo, tal. Eu falei, eu comecei faz uma semana só, se quiser eu volto e a gente lê junto, né? Ela, passa assim e tal. E aí eu falei, né,
se você quiser, tipo, você não fazer isso sozinho, eu sei que deve ser difícil para quem não está na igreja, né? Começar a ler a Bíblia assim. Eu te ligo, a gente lê cada um capítulo, e a gente vai fazendo assim, para dar um ânimo nela, né? Aí, mas não dá pra gente se falar todo dia. Aí a gente combinou assim, toda segunda, a gente vai ler a Bíblia durante a semana, segunda-feira a gente se liga e fala o que a gente leu na semana passada e o que a gente aprendeu. E na segunda-feira foi assim. Ela me ligou, aí ela falou pra mim, domingo eu fui na igreja. Eu falei, nossa, glória a Deus, né? Que bom, tá, a oração tá dando resultado e tal. Ela falou assim, mas eu não consegui tomar a Santa Ceia, porque ainda sinto o peso do pecado sobre mim. E eu fui falar de Jesus de novo pra ela e tudo mais. E ela começou a chorar de novo e ela não conseguiu falar nada, na verdade. Mas no dia seguinte ela mandou uma mensagem para mim. E ela falou assim, eu conheço você há um tempão já. Não é normal você fazer isso. Eu falei, eu sei que não. Mas, sei lá, né, Deus me incomodou para falar com você. Ela, não, eu sei que foi Deus porque você mandou eu ler a Bíblia e eu, sei lá, no dia eu perguntava para Deus, por exemplo, tipo, Deus, quanto é 2 mais 2? Eu abri a Bíblia e estava escrito 4. Todo dia. Todo dia. Ela falou para mim, eu não li a Bíblia a semana inteira, não vou mentir para você. Mas o que eu li me mostrou que é isso que eu tenho que fazer. E aí eu li o texto esses dias também de Atos 3. Não precisa nem abrir, eu vou ler rapidinho. A partir do 6 está assim, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E aí no 4 ele vai falar no Sinédrio sobre esse homem que foi curado, que era um coxo. E no 13 fala assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Apesar de ter nascido na igreja, eu me considero um cara iletrado e inculto nas coisas de Deus, porque eu só estou andando com ele agora. Eu só mergulhei, que nem você falou, agora. Eu estou aprendendo isso aqui agora. E ver que está dando resultado assim tão rápido é o que mostra para mim que Jesus está fazendo isso. E eu dou glória a Deus, porque Ele tem feito isso comigo, porque Ele fez a Glaucia me dar aquela bronca, e porque Ele me moveu. Cara, Jesus é muito louco, porque Ele estava fazendo muita coisa na minha vida. E agora, através da minha vida, Ele está fazendo na vida de outra pessoa. E eu fico pedindo mais, mas pode parecer egoísmo. Só que eu peço mais, porque eu quero realmente abençoar outras pessoas, mas eu falo que é tão bom isso, que eu quero mais também. É para mim também isso. Eu acho que ela vai chegar ao arrependimento e vai voltar para Jesus. E eu creio muito nisso. E eu quero que isso aconteça não só para ser bênção na vida dela, mas também na minha. Aleluia. Paz, igreja. Eu quero ler em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr a liberdade aos algemados. Amém? Eu quero compartilhar isso com esse ministério, com essa igreja abençoada, porque nós fizemos parte, né? Há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu trouxe a Érica. Acho que alguém lembra, né, Fábio? Você lembra? Algumas pessoas estão aqui lembram. E essa moça, ela estava vivendo uma vida cativa, realmente, extremamente destruída. E eu trouxe ela aqui um dia no culto, houve uma manifestação, enfim. E eu continuei a conversar com ela, ministrar algumas coisas com ela, e eu me coloquei a ler Bíblia junto com ela, para que ela pudesse aprender mais o Senhor. Expliquei para ela todas as coisas básicas que uma pessoa novo convertida tem que saber. E comecei a ajudá-la pelo WhatsApp, porque ela mora em Osasco, não dava para eu estar direto com ela. E a cada dia que passava, ela me mandava uma mensagem falando que não dava mais, que ela queria morrer mesmo, mandava as fotos toda cortada, os braços, as pernas, porque ela se mutilava. E eu falando, Érica, tenha fé, confia no Senhor. E
conversando e conversando com ela. Isso se estendeu por mais ou menos 2 meses. Até que um dia eu coloquei em oração, falei, ela precisa firmar numa igreja, não tem como. Só que a nossa igreja é muito longe para ela, e eu não podia me comprometer com ela de ir buscar, né? Então eu orei, falei, Senhor, me dá uma direção do que eu devo fazer, já que o Senhor está me usando, né? E aí o Senhor me colocou no coração de ir com ela conhecer o Bola de Neve de Osasco, porque eu fui do Bola de Neve, eu sei que Bola de Neve é uma igreja séria. E eu fui com ela um dia de manhã, assisti um culto, e o pastor, conforme foi pregando, ele falou tudo aquilo que eu tinha orado. Eu chorei o culto inteiro, porque foi uma resposta de oração. E eu falei, glória a Deus. E eu apresentei ela para as diaconisas de lá, falei da situação dela, para que as meninas cuidassem dela. Amém, tá bom. Só que ela ficou um tempo, mas depois acho que ela não quis, não sei porque ela não me contou, e ela voltou a falar comigo. E aí ela falou, Érica, eu não sei se eu vou continuar no Bola de Neve. Eu falei, Jesus, me ajuda. O que eu vou fazer? E ela me procurando, e eu conversando, falando. Chegava momentos que eu falava assim, Senhor, acho que não dá. Aí o Senhor falava, dá sim, continue insistindo. Eu, amém, Senhor, me perdoa. Porque muitas vezes, aos nossos olhos, a gente acha que a gente não é capacitado para isso, mas não somos nós mesmos, é o Senhor, né? E quando a gente tem amor, como a Anice falou aqui, dá amor pelas almas, o Senhor, ele traz esse cuidado. Não precisa ser pastor, ter algum título, né? Basta você amar mesmo e crer. O Senhor te move. E aí, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? É orar, porque não sei o que fazer. Aí um dia ela me ligou e falou, Érica, eu me cortei, desculpa, ela falou, mas eu me cortei. Aí eu falei, Érica, o senhor fica muito triste com isso. Expliquei para ela. Aí ela falou assim, mas eu não consegui. E tomei algumas medicações, só que não deram certo para eu morrer. Eu falei, meu Deus, né? Amém. Aí, mais ou menos 15 dias atrás, ela conheceu uma pessoa do Sara Nossa Terra. Glórias ao Senhor. E essa moça começou a cuidar mais de perto, porque é de lá de Osasco, né? E eu quero glorificar Deus hoje, porque o Senhor é maravilhoso. E a gente, quando a gente ama verdadeiramente uma vida, que a gente não desiste, irmãos, é uma coisa assim que alegra muito nosso coração. Ela me mandou uma mensagem hoje e falou assim, ela me manda sempre, mas hoje ela mandou assim, Érica, eu estou muito feliz porque eu me encontrei no Sara Nossa Terra, a pessoa que está cuidando de mim me ensinou algumas coisas, eu estou muito feliz mesmo, eu entreguei de verdade assim minha situação para o Senhor. Eu sempre falei para ela, enquanto você não obedecer, não vai adiantar. Você tem que obedecer o que o Senhor está te falando, né? E confiar, ter fé. Ela falou assim, a minha vida está nas mãos do Senhor, eu estou muito feliz, agora eu vou realmente ficar no Sara Nossa Terra, eu vou com eles para o retiro e tal. E assim, o que mais me alegrou foi ela falando, eu estou feliz. Ela não falava isso nunca, toda vez era sempre coisas ruins, não vai dar. E eu glorifico a Deus por isso, porque é uma vida. E eu sei durante esses 2 meses o que foi isso, porque não foi fácil. Mas o Senhor é maravilhoso, porque Ele ama, né? E eu quero glorificar a Deus por isso, porque o Senhor, Ele nos coloca, muitas vezes, eu aprendi muito esses 2 meses com essa mocinha. Aprendi demais, assim, sabe? A buscar Deus, porque tinha momentos que eu estava desesperada. Eu falava, Senhor, o que eu vou falar para ela? Senhor, o que mais eu posso fazer? Mas o Senhor falava, não desista, continua. E o Senhor, Ele deu graças, né? E eu glorifico a Deus por isso. E falei para ela, quando você for testemunhar da sua vitória, me convida que eu quero estar lá para dar glórias ao Senhor. Ela falou com certeza. Então eu glorifico a Deus. Ela falou que a mãe dela, que era super contra, falou que quer ir com ela agora na igreja. Disse que foi do nada. Eu falei, é o Senhor. E eu falei para ela, através da sua vida, o Senhor vai levar toda a sua família, porque foi assim comigo também. Todos eram um espírito e através da minha vida foi se chegando. Então eu glorifico a Deus por isso. E por isso eu li esse texto, porque esse texto fala muito ao meu coração. E o que a Anice falou aqui é uma verdade. Senhor, coloca amor pelas almas, porque tem muita gente, mas muita gente sofrendo. Do que tem pessoas que eu tenho conversado que está com depressão, irmãos. Olha, é terrível. Pessoas tentando se matar, depressão profunda, muito triste. Mas o Senhor levantou uma igreja, né? Para ser luz neste mundo, para levar uma palavra, a palavra da verdade, né? Amém? Glória a Deus. Paz. Queria abrir Salmo 37. Enquanto a gente louvava, Deus me fez lembrar desse texto, Salmo 37, 3.
Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade, que é a palavra. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você confia no Senhor? Amém? Ele quer fazer o desejo do seu coração, mas agrada-te dele. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus. A paz. Eu quero compartilhar também algo que Deus tem feito na minha vida. Está em 1 Pedro, capítulo 5, diz assim: aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. 2 pontos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nós temos que estarmos sempre preparados para pastorear o rebanho de Deus. Eu tenho estado na escola, no meu trabalho. Hoje eu sofri um tombo na escola. A luta não é fácil, a luta é dura. Eu sofri um tombo, bati o rosto, estou meio machucada assim, mas o Senhor é comigo. E eu queria contar uma coisa para glorificar o nome do Senhor. Deus tem feito grandes coisas lá naquele lugar. E no ano retrasado eu dei aula para uma moça, para uma menina, né? Primeiro ano, 15 anos. E ela era uma menina boazinha, mas aí quando foi o ano passado, ela começou a ficar muito triste, muito debilitada, com uma depressão muito grande, e começou a tomar remédios muito fortes, não conseguia mais acompanhar as aulas. E aí eu fui para a coordenação, e aí eu chamei a mãe dela para conversar, e eu chamei a menina para conversar primeiro, a menina não quis se abrir comigo, não quis falar, ela só chorava, não conseguia olhar nos meus olhos. Aí eu chamei a mãe, e a mãe falou para mim que ela tinha se separado do marido, e que o marido tinha ido embora com outra mulher. E aí a mãe chorou muito também, e aí eu, conversando com ela, falei sobre as coisas de Deus, né? Perguntei para ela se ela era de alguma igreja. Ela falou que sim, que era de uma igreja. E aí a mãe foi embora e eu chamei a menina de novo, né? Aí ela, pressionei mais um pouco para conversar com ela. Aí eu falei para ela, falei, ó, sua mãe esteve aqui e ela me disse o que aconteceu. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que você está muito magoada com seu pai, mas se você quer ser curada, você precisa perdoá-lo, porque ele é o seu pai. Você sempre vai ser a filha dele. O problema que ele teve é com a sua mãe, mas você é a filha. E ele sempre vai ser o seu pai. E ele te ama. Ele te ama. Pessoas erram. Pessoas cometem erros. Mas pessoas amam. E o seu pai te ama. Eu fui falando essas coisas para ela. E ela chorava muito. Aí eu falei para ela, olha, se você quer ser curada dessa sua dor, perdoa o seu pai. Procure o seu pai. Você tem contato com ele? Tenho, sei onde ele está morando com a minha avó. Ele não estava morando com a outra mulher. Ele está morando com a minha avó. Eu falei, então, procure o seu pai, o abrace, diga a ele que você o ama. Diga a ele, pai, eu amo você. Você é meu pai.
tenha contato com seu pai. E aí ela foi e eu orei a Deus, falei, Deus, opera, faça essa obra na vida dessa mocinha tão linda, que o Senhor ama tanto. E aí passou. Eu não fico no pé para querer saber, e aí, o que você fez, o que você falou? Não, eu deixo, né? Eu deixo as coisas na mão de Deus. Tem que entregar, né? Não adianta ficar em cima. E aí passou, acabou o ano e tal. Quando foi neste ano, a moça apareceu sorridente, feliz, alegre, contente. Aí eu passei pelo pátio, vi ela sorrindo, conversando. Aí eu falei, eu quero falar com você. Aí depois ela apareceu lá na minha sala e eu falei, e aí? Como foi, né? O que está acontecendo? Conta o que tem de bom, né? Ela falou, aconteceu uma coisa incrível. Eu estou de bem com meu pai. Eu estou tão feliz. E ela sorria e queria chorar e sorria ao mesmo tempo. Eu estou tão feliz porque eu refiz minha amizade com meu pai, a gente sai junto, a gente come junto, a gente vai no cinema, a gente conversa, a gente troca ideia. E eu estou tendo uma nova experiência que eu nunca tive antes, um contato com meu pai tão incrível. Aí quando ela começou a falar, assim, começou a me dar uma alegria, que eu falei, glória a Deus! Glória a Deus, Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Ela falou, está mesmo, professora. Deus está fazendo algo novo na minha vida. Então, essas coisas têm acontecido, Érica, com a gente, sabe? E nós precisamos apacentar o rebanho de Deus. As ovelhas estão doentes, perdidas, caídas. E nós temos que ir lá e trazer as ovelhas e levantar e tratar as ovelhas. E Deus espera isso de nós. Eu não estou contando isso para mim. Eu estou contando porque Deus precisa ser glorificado. A luta é grande. A gente cai, mas o Senhor levanta, o Senhor põe a gente de pé. Mas a gente tem que continuar perseverando e trabalhando para a obra do Senhor. Amém? E que muitas e muitas ovelhas sejam tratadas e curadas. Que o Senhor use cada um de vocês. Que o Senhor trabalhe poderosamente na vida de vocês. Que não falte uma palavra nos seus lábios. Que o Senhor coloque o olhar dele nos seus olhos. Que você possa olhar para as vidas e entender de Deus o que o Senhor quer fazer. Que o Senhor possa operar. Que o Senhor possa usar as suas mãos, abençoar as suas mãos, para que você possa levantar o abatido, para que você possa ir lá ajudar aquele que está cansado, sabe? Levantar o cansado e andar junto alguns passos para que ele possa retomar as forças. Que o Senhor abençoe a tua vida e que você possa ter um olhar diferente para as ovelhas do Senhor, para aqueles que são dele, para aquele que está precisando de uma palavra, de um consolo. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tinha que entrar agora porque já Pedro me introduziu, Érica também, Marcela, mas especialmente agora a Anice veio com Pedro, não é? E Pedro diz lá, não como dominadores do rebanho. E eu estava com um versículo muito semelhante a este, em terceira epístola de João. Não me pergunte o capítulo. Versículo 9. Há duas pessoas mencionadas pelo apóstolo João. Os dois começam com D como de crã. Só que um chama Diótrefes e outro chama Demétrio. E é interessante porque Paulo escreve assim no versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida.
Aí ele faz umas considerações que não me interessa agora trazer, mas no verso 12 ele diz: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas vezes na igreja, as pessoas têm anseios. Anseio de unção, anseio de crescer, anseio de ser alguma coisa. Amados, nós não temos que ter anseio de ser nada. Deus vai dizer o que cada um é. Deus vai determinar, Deus vai usar o próprio corpo, a igreja, para determinar isto. Ansiar os melhores dons é tremendo. Mas muitos, na minha experiência de pastor, já antes de estar aqui como Água da Rocha, já via isso. Alguns que queriam dons e queriam manifestações de Deus, porque como uma maneira de se autoafirmar, de se colocar sobre as coisas. Como esse Diótrefes. Ele queria ser. Então, se alguém estivesse atrapalhando o caminho, já era um estorvo. Mas eu não quero falar sobre ele. Eu quero falar sobre este anseio que a Nice estava manifestando aqui, porque é isso que interessa. Para que alguém tem que buscar a unção de Deus? Se você conhece um pouquinho do Novo Testamento, se você lê um pouquinho a Bíblia, você vai entender que alguém tem que buscar os dons de Deus para servir a Deus. E servir a Deus é servir ao irmão. E também servir aquele próximo que ainda não é irmão, para que se torne salvo pela fé em Jesus. Então a sua unção vai ser produtiva quando ela trazer um benefício para alguém. Você está querendo levar benefício para alguém. Eu só me lembrei de um conceito, como experimentar o amor e o perdão de Deus. Se ela aprender isso, ela vai tomar a ceia. Porque ela vai aprender como lança a mão da promessa do Senhor. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. E aí ela vai aprender também que ela pode se aproximar de Deus com um coração ousado, porque está no Senhor, tem o selo do Senhor, está sobre ele, não tem mais o que temer. E a Nice trouxe aqui, nós somos chamados para pastorear. Não sei se vocês perceberam bem a circunstância do testemunho. Uma pessoa que nós não conhecemos, outra pessoa que conhecemos uma vez, mas que agora está feliz em algum lugar. Mas sabe, Deus nos pôs para alcançar essas pessoas. E nós não sabemos alcançá-las e estar com elas. Por isso temos extensões para ir lá longe, para poder estar lá perto da pessoa. E às vezes nós não entendemos, nós achamos que a extensão é para nos dar trabalho, para nos reunir e ficar assistindo o culto um atrás do outro. Eu não tenho interesse que você assista 3, 4, 5 cultos por semana. Eu não tenho interesse nisso. Nós estamos indo aos lugares para abençoar as pessoas com aquilo que Deus nos deu. O Senhor disse, o que você tem nas mãos? É isso que você distribui. Ele falou para os discípulos, dá-lhes voz de comer. Como vamos dar de comer para essa multidão? O que você tem nas mãos? Então o Senhor nos enche a mão para que nós tenhamos o que distribuir. Mas nós não precisamos ficar aflitos, Érica, porque não estamos perto, porque se na sua casa prosperar o trabalho que o Senhor pôs no teu coração para fazer, vai ter outras meninas como aquela que vocês vão tratar, porque está lá longe na extensão, mas elas podem aprender que não é tão longe vir aqui, porque você vem, elas podem vir também. E nós podemos servir a Deus beneficiando a igreja onde estamos, porque qual é o assunto? O assunto é que essa pessoa venha e uma vez que ela experimentou a transformação, que a sua vida foi mudada, que o amor de Deus a inundou, que ela agora tem amor para dar, daqui a pouco ela está trazendo outras. Ela está buscando mais alguém. E seja esta igreja ou outra, prospera. Mas por que não Água da Rocha pode prosperar? Eu estou passando por uma transição.
Domingo, provavelmente, vamos dar um passo nessa transição. Amados, eu estou começando a enxergar coisas novas que são coisas velhas. E Paulinho falou uma coisa muito sábia quando disse que algumas pessoas na igreja, esta igreja local, que estão meio perdidas, falando disso, falando daquilo outro. Ele falou, é porque não estão frutificando. Se produzirem fruto, elas não vão ter esse assunto para tratar, vão ter outro assunto para tratar. Como é que eu vou levar esta pessoa que eu conduzi a Cristo a um crescimento maior? Como é que eu vou ensiná-la a viver com Jesus e obter o máximo que o Evangelho pode dar a alguém? Aqui há pessoas que já receberam Jesus, mas ainda não experimentam. Algumas nem conseguem ainda tomar a ceia, porque não experimentaram verdades essenciais do Evangelho. Quem vai dizer para elas? Vai esperar que o pastor de clã vai dizer? Por que não diz você mesmo? E nós temos isso em nossa mão, amém? Vou dar só esse recadinho, que eu sei que tem mais gente querendo falar aqui, em nome de Jesus. Paz, igreja. Bom, na linha do evangelismo, há umas boas semanas atrás, eu senti do Senhor de mandar umas mensagens para algumas pessoas e pedir para o Senhor me direcionar quem era. E eu fui direcionando, e eu mandei vídeo do Corra para Jesus, mandei mensagem, e aí eu coloquei um versículo e eu coloquei alguma coisa sobre os sonhos do Senhor, para não desistir, porque o Senhor, não desistir, que o Senhor tinha sonhos grandes para aquela pessoa. Só que a gente pede as coisas para o Senhor e esquece que Ele dá uma ousadia maior. Eu mandei para um colega de magistério, e ele é homossexual. E eu mandei para ele e falei, não desista do sonho do Senhor, que Ele tem grandes coisas para você, você é uma vida preciosa para Ele. E ele me responde, amiga, eu tô mal, eu tô com suspeita de tuberculose, eu tô com anemia, eu tô assim, mas doente mesmo, assim, uma sentença horrível. E eu falei, ótimo, pensei comigo, eu falei, agora é a hora. E comecei a conversar com ele, e desde aí ele foi, a gente orando, Ale, eu tô orando por você, o Senhor é Deus na sua vida, creia. E ele, amiga, a notícia não é boa. E eu falei, eu creio na cura, Alexandre, eu declaro a cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu mandava áudio para ele. Falei, reconheça que o Senhor é Senhor e Salvador na sua vida. E ele falando, e ele virou e falou assim, amiga, eu creio porque eu vejo Deus na sua vida. Eu falei, não sou eu, Ale, é o que o Senhor coloca em mim, Ele também quer colocar em você. E foi tão lindo, porque umas 10 dias atrás, ele, falei, e aí, que deu de notícia? Falei, amiga, eu fui fazer os exames, não tinha nada, só uma anemia. O que é uma anemia para uma sentença de tuberculose e outras coisas ruins na área do pulmão, enfim. E eu falei, Ale, isso é o Senhor, é o Deus que eu sirvo, você também tá ali recebendo. E ele assim, e ele só me respondeu, glória a Deus, ele glorificou o nome do Senhor. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E assim, eu glorifico ao Senhor por isso, porque Deus é lindo, Ele tem colocado pessoas, Ele tem dado ousadia. E a gente acha que não mergulha. Mergulha. Eu não tenho medo, não. Eu sou meia louca, muito louca. Mas, assim, de falar para ele, imagina, eu estudei com ele durante anos, né? Eu terminei o magistério em 99, não tenho tanto contato assim. E, assim, imagina, homossexual, tem tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que carrega, ele se abriu para o Senhor e colocou o coração aberto para o Senhor, ele glorificou o Senhor pela cura dele. Eu chamo ele sempre para renovação, em nome de Jesus. Eu creio que esse sábado, no Renovação, ele vai estar aqui e é deixar o Senhor trabalhar, porque é só o Espírito Santo que vai fazer todo o resto. Eu ia ler um texto, mas eu vou contar um testemunho também. Na segunda-feira que Lipe e a Kelly fizeram... Como chama aquilo? Entendeu? Fizeram um evento aqui, que a gente ficou aqui e tal. No final do dia, tinha um aniversário de família. Irmãos, pensa uma pessoa que foge de aniversário de família. Até uma coisa meio feia, mas eu dou umas fugidas. E foi de um jeito que eles marcaram um dia que dava... Sabe quando dá para você e tá tudo certo? Tipo, não tem
Tipo, vou. Tá, vou. E eu fui, e aí os meus irmãos não iam, meu irmão ia trabalhar até tarde. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer naquele lugar e tal. Fui. Aí cheguei lá, primeira coisa, meu tio. Como é bom te ver. Eu tava com saudade. Aquilo já me quebrou, né? Se converte, Glaucio. E aí entrei, abração, conheço você. Eu tenho uma tia que é desse tamanho, ela me chama de Glaucinha, é um sarro. Ô, Glaucinha! Eu falo, meu Deus, a pessoa não tem tamanho. Foi o meu. Enfim. Aí converso com um tal. E o lance é que a minha prima estava fazendo aniversário. E ela foi para Portugal, ela está estudando teatro e quer ser atriz. E eu não gosto desse meio. Mas estávamos lá no aniversário, não sei o quê, chegou meu primo com a esposa grávida. E aí foi meia-noite e pouco ainda, foi cantar parabéns, aí cantou parabéns e fez aquele silêncio. Eu falei, é agora. Falei, tia, tá aqui todo mundo, né, tal, deixa eu fazer uma oração para abençoar a tia e a minha prima. Tá bom, pessoal, agora você vai fazer uma oração rápida. Tipo, já estava querendo me contar, pois agora eu vou rodopiar. Mentira. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer uma oração. E aí, irmãos, eu abençoei. Porque é rebanho também que Deus tem nos dado, né, Miss? É rebanho. Se fosse outras pessoas, talvez eu tivesse. Por que a gente se dedica para o outro e não vai se dedicar para os de sangue? E eu comecei a abençoar. E o Senhor guarda a Beatriz na volta. E o Senhor vigia, Pai, cuida dela. E comecei a orar. Terminei a oração, meio mundo chorando. E oração simples, não fiquei rodopiando, não, brinquei, viu? E terminei, Deus me deu uma visão, chamei a Beatriz do lado e ela com essas roupas tudo. Esse povo é meio estranho, né? Eles não andam tipo, normal, andando com umas roupas estranhas. E aí chamei ela de lado, eu falei assim, Bia, eu não sei se você crê nessas coisas, mas eu tive uma visão e eu vou te contar do jeito que eu vi. E ela foi regalando óleo e a água descendo. Eu vi Portugal, eu vi o Senhor e entreguei a palavra para ela. Eu creio, Gal, eu acredito, sim, coração aberto para receber. Falei, eu sou pastora nessa família, o negócio é o seguinte, eu vou te abençoar. Eu não quero que ela fique nessa vida de atriz, não é esse lance, não é. Mas, Senhor, guarda. Senhor, ajuda ela a dizer os nãos. E quando eu disse isso, eu sei que Deus falou com ela. Então, é isso. Num evento de família, aí a esposa do meu primo, que estava grávida, cara fechada, elas são meio brigadas. Assim. Tem uns lances de briga de família, que ninguém tem na família de vocês, só na minha. E a mulher, a carranca da menina caiu. Ai, eu frequentei a igreja batista por 5 anos. Acho que ninguém sabia que a moça tinha sido crente, né? Ai, não vou mais. Eu falei, pois agora você volta. Você quer criar essa criança onde? No mundo? Você vai criar na casa de Deus. E outra coisa, leva meu primo é desse tamanho. Leva meu primo que ele está precisando. E ele olhava assim para mim, você está me dando bronca? Pedro, é fogo. Eu falei, você precisa ir para a casa de Deus. E você vai criar essa criança nos caminhos do Senhor. E o rosto, ela estava super fechada para mim, não me conhecia, ela não se mistura. Uma oração, irmãos, 5 pães e 2 peixinhos que você tem? Cara, alimenta uma multidão. Então vai nessa que funciona. Amém? Pode contar comigo? Cara, gente, o Senhor colocou a chave do apartamento na minha mão hoje. É muito sobrenatural. Amém. Sabe aqueles testemunhos que se você for contar, você tem que fazer um culto de testemunho, então não dá para ficar contando. Então, depois, se você quiser saber mais detalhes, foi com muita emoção mesmo, não foi sem emoção, foi com muita emoção. Mas foi algo sobrenatural. Eu só queria destacar 2 coisas. Primeiro, que as coisas estavam muito tranquilas, muito quietas. E o pastor de numa reunião pastoral falou assim: Glaucio, como está a história do apartamento? E eu, vai chegar a chave, sem prazo. E ele olhou assim: tem alguma coisa errada. Presta atenção, irmãos. O pastor levantou, ficou de pé, ergueu as 2 mãos, orar lá 5 segundos, que eu nem lembro que ele orou, só sei que funcionou. Porque de lá as coisas foram abrindo. Então, o poder da oração, teve muita gente orando, não tem nem como agradecer. Essa casa é minha família, assim, eu sou muito grata. E o Senhor usou a vida do Paulinho hoje para me abençoar, meu pai fazendo campanha de oração, aquela coisa toda, né?
Mas Jesus é bom, o Senhor colocou. E outra coisa que eu queria deixar destacado, muitos vocês sabem a minha história, sabem que eu vim de uma multinacional, sabem que eu tinha um emprego bacana, enfim, o meu de agora é bem melhor, mas tinha um emprego bacana. E naquela época eu não tinha condições de comprar um apartamento. Não tinha. Hoje, no ministério, nesse país, que você está vendo como está feio o negócio. Senhor amado, nos guarda. Nesse cenário, o Senhor coloca um apartamento na minha mão. Se não é Deus, filho, é que é Deus mesmo. Então, você que tem coisa fechada aí na tua vida, ó, eu sou testemunha, o nome de Deus tem que ser glorificado, como disse a Anice. Então, eu quero testificar aqui que a oração e as mãos erguidas, elas funcionam, abrem portas, multiplica o pouco, te dá vigor e faz coisa extraordinária. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite, por todas as vitórias que o Senhor tem concedido ao teu povo. Que nós possamos sair aqui, Senhor, alegres pelo aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor nos leve em paz, nos livre de todo o mal e que possamos, nesses dias ainda, ter muitas experiências para contar e para glorificar o teu nome daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, leva-nos em paz e segurança. Em nome de Jesus. Amém.